Do mundo, é o máximo, é o grande evento do futebol, mas tem gente, Eugênio Leal já confessou isso, que já começa a sentir uma tremedeira. A abstinência de Libertadores da América. Estamos assim, e em agosto ela vai voltar, e a Libertadores vai voltar desse jeito. Dá uma olhada no que vem por aí. Não tem vida fácil para ninguém. Pote 1 e pote 2. Os times do pote 1 vão enfrentar os times do pote 2. Sorteio. Qualquer time do pote 1 pode enfrentar qualquer time do pote 2. E estão no pote 1. Grêmio, não é necessariamente pela ordem de campanhas, mas estão ali. Grêmio, o Palmeiras tem a melhor campanha. Ali pela ordem dos grupos, o grupo 1 ao grupo 8. Grêmio, Atlético Nacional, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras. Por ordem de campanha é Palmeiras, Grêmio, Libertad, River Plate, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Nacional e Santos. Perfeitamente, PVC. E no pote 2, Cerro Porteño, Colo-Colo, Tucumã, Flamengo, Racing, Estudiantes, Independiente e Boca Juniors. Qualquer um do pote 1 pode pegar qualquer um do pote 2. Em termos históricos, para mim, a maior Libertadores de todos os tempos. Nós temos duas rivalidades, talvez a maior da América do Sul, River Plate e Boca. A rivalidade de Avejaneda, Palmeiras e Corinthians, com o Santos, com o Flamengo, com o Grêmio, ou seja, se a gente pega o embate Brasil-Argentina pelo número de times, como o Eugênio trouxe no começo do programa, já é histórico. Meu Deus do céu. Nós temos pelo menos 6 rivalidades que são absurdamente fortes, regionais, e sem contar as rivalidades nacionais que temos as duas maiores torcidas do Brasil podendo se enfrentar, Flamengo e Corinthians. Ou então, num embate futuro, o Palmeiras e Grêmio. Se fosse pelo regulamento de até 2 anos atrás, seria Flamengo e Corinthians. Para mim, em termos de embate, de história, em número de títulos também, porque se você pega o pote 2, tem mais títulos juntos em Libertadores do que o pote 1. Só o Boca Independiente 11, sem contar Colo-Colo, Racing. O Estudiantes tem 4. Estudiantes 4, ou seja, se você colocar em termos de rivalidade, Flamengo 1, tanto Colo-Colo de Brasil como de Argentina, em termos regionais também, essas rivalidades são as maiores da América do Sul. Importante frisar ali o seguinte, qual é a vantagem de quem está no pote 1? Teve melhor campanha. Então, nas oitavas de final, quem estiver no pote 1 decidirá em casa e, a partir daí, com o sorteio já dirigido, quem tiver a melhor campanha nos confrontos que forem acontecendo, decidirá em casa. O Palmeiras, por exemplo, que tem a melhor campanha da fase de grupos, sempre fará o segundo jogo no Allianz Parque, decidirá em São Paulo. Que coisa espetacular essa Libertadores, hein? São 35 finais. São 62%, né? 62, alguma coisa do Flamengo pegar um brasileiro, né? Exatamente, a chance é enorme. 62.000%. Olha lá, são 5 possibilidades do Flamengo pegar um brasileiro, sobrando só o Atlético Nacional e Libertad. Eu falei isso porque o Sormani defendeu que é melhor ficar e pegar um brasileiro. Estou falando especificamente do Flamengo, né? Porque qualquer confronto aí é gigante. Talvez Libertad, Tucumã, Colo-Colo, talvez alguns times não tenham tanta tradição em Libertadores, mas se estão ali entre os 16 melhores da América é porque são fortes. São chatos, porque se classificaram por mérito, ninguém aí conquistou nada à toa, não conquistou essa classificação à toa. Agora, acho que é um diferencial você decidir a vaga em casa, né? A não ser que no primeiro jogo você, como mandante, faça 3-4-0 pelo nível de futebol apresentado por todos os times até aqui. É difícil depois você tirar essa diferença. Mas quem vai decidir em casa, teoricamente, tem mais chance. Tem grande chance de dar Flamengo contra o brasileiro, River Plate, Atlético Nacional e Libertad da Colômbia. Só se pegar um desses, o Flamengo não enfrentará um brasileiro nas oitavas. Eu fiquei curioso com essa conta que vocês estavam fazendo da maior Libertadores de todos os tempos. Acho que é bem relativo, porque no fundo é aquela história que a gente está. Ficou mais previsível do que vencendo a Libertadores. Tem muito time grande aqui, é ótimo que seja assim, mas é uma faca de 2 gumes. A conta que eu estava fazendo agora é a seguinte: aqui tem 35 títulos. Rapaz. No ano passado, nessa fase, tinha 14.
Que isso, hein? Só não foram campeões Olha. ali o Tucumã, que está jogando a sua segunda Libertadores, é a grande novidade nesse time aí. O Cerro Porteño, que nunca foi campeão, mas é um time que tem semifinal, né? histórico aí. E o Libertad, que tem disputado muitas competições internacionais, mas também não Libertad chega. também tem uma semifinal. Tem semifinal. É uma semifinal. Contra o Inter, em 2006. Contra o Inter em 2006. 2006, O Cerro jogava- Porteño tem 2 semifinais. Jogar o Guinhaçu. A última de 99, quando o Cerro perde pro Cali. E o Tucumã, que... A história do Tucumã é fantástica. É fantástico, é um time Ele é- encardido, enjoado. Não pense você, vai ser uma boa pegar o Atlético Tucumã. Não é fácil. Jogar lá no Mas José eu Fierro acho Não assim, é tudo fácil, bem. não. Não tem presente de Deus. Sabemos Isso, disso. de Deus não existe, hein? Sabemos E disso. de grego? De grego tem um. Tem um monte. Mas eu acho assim, se você pensar do ponto de vista de quem tá aqui, pro Flamengo, o melhor cenário é pegar o Libertad. Embora não seja jogo simples, não é fácil. Para os brasileiros do pote 1, melhor pegar o Colo-Colo, que foi a pior campanha das 16. Melhor que o Tucumã? Depois o Tucumã. Depois talvez o Cerro Porteño, ser forte da tradição. Cerro Porteño é Não, forte. eu não tem estou tradição. dizendo que é fácil, não é isso que eu estou dizendo. Não, Mas, facilidade não tem. mas você pensar, se sai Grêmio e Boca Juniors, você vai dizer, Pelo amor de Deus, para tudo. e se O sai Grêmio, por exemplo, Grêmio e- o Grêmio, por exemplo, meteu 5 no Cerro Porteño. Por exemplo, Sim, com quem é. que o Flamengo Então, seria? assim, Por exemplo, mais com fácil. Que é legal. Vai, com quem que, por exemplo, o Flamengo, que é o único brasileiro do pote 2, seria favorito no pote 1? contra o Libertad. Por exemplo, Flamengo e Grêmio, pra mim, Grêmio. Em termos de favoritismo. Flamengo e Atlético Nacional? Flamengo. Flamengo. O Atlético mudou muito do que era o Atlético 2016. Flamengo e Libertad? Flamengo. Flamengo e River? Jogo igual, né? Ficou provado Jogo agora. igual, 50-50. Flamengo e Cruzeiro? Hoje, Cruzeiro. Flamengo e Santos? Flamengo. Flamengo e Corinthians pra mim? Corinthians. Flamengo e Palmeiras pra mim? O favorito é o Palmeiras. Mas é um embate que é perigosíssimo. Eu acho que o Flamengo, em relação ao Palmeiras, tem histórias de jogos de mata-mata em que saiu vencedor. E tem um apesar detalhe- daquela enorme e maravilhosa semifinal E tem um detalhe muito- das quartas de Copa do Brasil em 99. Tem um detalhe muito importante. O Eugênio já trouxe aqui, os jogos iniciais vão acontecer na semana de 8 de agosto. E os jogos da volta no final de agosto, dia 29. Até lá, nós temos aí 2 meses. Sim. Mata-mata a partir de agora. Vai começar uma outra competição e muitas equipes que estão aí poderão contratar ou negociar, vender jogadores. E escrever Serão jogadores, também né? times diferentes, só que no mata-mata é uma outra competição que começa, né? Previsível. isso aí, Eu né? fiz uma análise teórica de uma situação que eu vejo hoje elenco. Não é. Não, Por exemplo, o Flamengo, Facincani, ele tem interesse em contratar um lateral esquerdo. Se comenta no nome do Douglas Santos, que está no Hamburgo, que tem uma pedida alta dos alemães e é difícil. O Adriano, veterano lateral, que jogou no Barcelona, está no Besiktas. Se fala também ainda com a ausência do Guerreiro na contratação de mais um atacante experiente para o Flamengo. Até de um volante, o Flamengo ainda tenta Até de um volante. devolver o próprio Hamburgo na história do Wallace. Exatamente. Tá afastado, que é um cara que não saiu da pauta do Flamengo, pelo que eu sei. Exatamente. Então ainda tem esse detalhe. As equipes podem melhorar ainda mais ou então perderem jogadores importantes. É, o o Grêmio, Palmeiras por tem uma- exemplo, o Luan pode ser negociado. O Zenit tem interesse O nele. Palmeiras recebeu uma sondagem, não uma proposta oficial, uma sondagem apenas em relação ao Vitor Luiz, que é um lateral pra mim que hoje não seria banco do Palmeiras em relação ao Diogo Barbosa, que tecnicamente é melhor, mas pelo desempenho não seria. E o Vitor Luiz pode ir para o Porto, que está negociando o Alex Telles. Então muda mais uma peça importante de rodagem de elenco que está indo embora. O Palmeiras hoje tem 27 jogadores jogando no elenco. É um elenco mais curto. Por incrível que pareça, o Palmeiras hoje tem um elenco mais curto do que o Flamengo, do que o Corinthians, do que o Santos, do que o Grêmio. Esse ano a janela tem um quê diferente. É claro que jogadores sairão. Mas não tem tanta gente assim desses times aí em Copa do Mundo. Tem gente desses times em Copa do Mundo, mas não tanta. E a Copa do Mundo atrai muito os holofotes. Sim, é uma grande vitrine. Então, Verdade. assim, muita gente que está na Copa do Mundo vai ter prioridade
em transferências internacionais em relação a quem não está em Copa do Estar Mundo. na lista dos 35 valoriza. Valoriza também. Aparece. Mas o desempenho na Copa chama muita atenção. É a principal então, vitrine. e vai ter mudança. Então é muito difícil fazer uma projeção nesse momento de quem vai chegar forte. O Racing estava muito forte. Já não vai ter provavelmente o Lautaro Martínez. Estão tentando que ele fique até o final do ano. Né? Aliás, Eugênio, um ponto importantíssimo que não pode ser desprezado e que pode fazer diferença também. O futebol argentino está em férias nesse momento. Eles voltam a treinar no final de junho e início de julho e voltarão para essa fase aí da Libertadores logo após o final de uma pré-temporada. Será um início de temporada para os times argentinos. Ainda estarão... Os brasileiros estarão no meio. Fisicamente... Mas o Brasil também para na Copa, né? Todo Também mundo vai para. parar, né? Vai ter 15 dias de férias. Os clubes brasileiros- vai ter muito clube brasileiro que vai dar 15 dias de férias. Isso Também- iguala um pouco, porque normalmente os brasileiros seguem jogando e os argentinos param. E não só param, como eles mudam completamente o elenco, porque é início de temporada. Não é apenas um ajustezinho de meio de ano, não. É uma mudança radical. Ano passado eu lembro o Tucumã, ele jogou Libertadores, passou para a Sul-Americana. Primeiro jogo dele na Sul-Americana, na fase seguinte, ele quase não tinha time para colocar em campo, porque vários contratos terminaram e ele não tinha contratado ainda os jogadores e estava naquela situação. Acabaram passando, se classificaram, mas estava num momento de transição. Esse ano vai ser diferente para todo mundo, porque tem a Copa, a gente para, todo mundo vai parar. É verdade. Vai ser, olha, espetacular. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem vida fácil para ninguém, decidindo em casa, decidindo fora. Vai ser um espetáculo. E a Sul-Americana? Lembrando sempre que os times que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores da América